Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa primeira aulinha. Como eu prometi para vocês, eu falei que eu iria ensinar sobre licitações, correto? Mas hoje, a nossa primeira aula, ela será sobre os princípios básicos da administração pública. Daí você vai falar assim, meu Deus, mas por quê? Eu só quero aprender a trabalhar com o negócio, eu só quero saber como é que faz, onde que eu acho edital. Legal, mas como que você vai trabalhar com algo que você não faz ideia o funcionamento, né? Então, primeiramente, o que é uma licitação? Uma licitação, falando de uma forma bem rasa, é a forma que os órgãos públicos utilizam para comprar coisas, né? Sejam bens, sejam serviços. Por que licitação? Por que eles só não vão lá e contratam uma empresa? Porque o que a gente precisa ter em mente? Qual que é o princípio basilar para todo o funcionamento da administração pública? A gente vai falar sempre da supremacia do interesse público. O que é supremacia do interesse público? O interesse público, ou seja, da população, está acima de tudo. Por quê? Porque o dinheiro que é utilizado é nosso, da população, né? Esse é o dinheiro que nós pagamos impostos, e os impostos são arrecadados para a prestação de serviços públicos. Por isso que quando a gente fala assim, tal coisa é de graça. Não existe serviço público gratuito, tá? A gente paga por isso quando os impostos são arrecadados. Então, por isso que quando um órgão público vai comprar alguma coisa ou precisa de algum serviço, eles estão usando o dinheiro da população, eles estão usando o dinheiro público. Por isso, a supremacia do interesse público. O dinheiro é nosso, então o que acontece? Tem que haver uma motivação, ou seja, algo que seja benéfico para todos, né? Para justificar o uso desse dinheiro, tá? Aí nós entramos na questão do porquê tanta burocracia, por que isso, por que aquilo. Então vamos lá. Quando a gente fala de princípios básicos da administração pública, você já deve ter ouvido falar no LIMP, LIMPE, LIMP mesmo, que é uma sigla, né, que a gente usa, um terminho ali para facilitar, para decorar. O que quer dizer o LIMP? Ele é uma sigla que toda administração pública tem que seguir esses princípios básicos, tá? Então, o L, ele é de legalidade. O que quer dizer isso, legalidade? Basicamente, é o cumprimento da lei, certo? Então, a lei ela tem que ser valorizada acima dos interesses privados, tá? Então, a administração pública, ela só pode acontecer dentro das leis, certo? Por isso, legalidade. O que é o I do LIMP? É a impessoalidade. O que é impessoalidade? Você tem que tratar todos os cidadãos da mesma forma, sem discriminação, de forma igual, tá? Então, por exemplo, aí entra, né, também falando da parte de licitação, a licitação ela tem que ser impessoal. Como assim? Eu não posso favorecer essa empresa ou aquela. Todo mundo tem que ter a mesma chance de concorrer. Para isso, como que a gente vai tornar o processo igual? A gente vai ter uma lista de documentos que todo mundo tem que enviar, certo? Para o processo ser impessoal, ou seja, para todo mundo ter essa chance de concorrer igualmente, em pé de igualdade, tá? O M do LIMP quer dizer moralidade. Vale lembrar que a moralidade não é essa moral que a gente tem, digamos, na sociedade, né? Mas é que os agentes públicos, eles precisam atuar dentro de princípios éticos, tá? Então, ele não pode ter um comportamento que prejudique o exercício dos direitos da sociedade, tá? Então, é importante levar em consideração que esses valores, eles estão postos nas normas jurídicas, ou seja, isso tudo tá nas leis, tá? Então, tem que ser tudo feito de forma moral. O P do LIMP quer dizer publicidade. O que é publicidade? Publicidade, lembre de transparência, tá? É até importante, quem quiser dar uma olhada na LAI, Lei de Acesso à Informação, tá? A publicidade, ela vai garantir a transparência nesse processo administrativo. Por quê? Porque tudo tem que ser publicado. Nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Ou seja, o poder pertence a nós, ao povo, né? Então, se acontecer algum tipo de ocultamento de informação por parte do poder público,
Tá errado, né? Então, todos os órgãos, eles têm que disponibilizar as informações, tá? Porque eles têm que fazer a prestação de contas. Então, isso é publicidade. Então, tudo, se você procurar, vai ser disponibilizado. Você tem direito ao acesso a essas informações, tá? Então, vale lembrar da LAI, a Lei de Acesso à Informação, tá? Que é a Lei 12.527 de 2011, tá? E o E do LIMP é o quê? A eficiência. O que é eficiência? É a boa gestão dos recursos, tá? Como que eu vou falar sobre isso? Ele é como se fosse assim, você ter uma boa administração, tá? E isso sempre, tá? Vale lembrar, sem ferir o princípio da legalidade, ou seja, sem sair da lei, tem que estar tudo dentro da lei, tá? Então, o servidor público, ele tem o dever de oferecer o melhor serviço possível, preservando os recursos públicos, ou seja, entra daí em outro princípio da economicidade, né? De ser sempre o mais baratinho. Então tem que ter uma ótima qualidade, mas você tem que respeitar esses princípios administrativos e tem que fazer o uso correto desse orçamento público a fim de evitar desperdício. Até porque se houver desperdício, está desperdiçando o dinheiro público, ou seja, o dinheiro de todos os cidadãos. Então isso já deixa também um pouquinho mais claro, né, o porquê. Claro, tem várias outras coisas, a gente tem várias outras leis, outros princípios, tem os princípios das licitações mesmo, tá? Mas isso é só para deixar em linhas gerais o entendimento do porquê que existe esse processo licitatório, tá? Porque nós precisamos que todo o processo dentro da gestão pública, ele esteja dentro da legalidade, tem que ser impessoal, tem que ser um processo moral, tem que haver a publicidade e tem que haver eficiência desse processo. Então, é por isso que existe todo um rito da licitação, que é para garantir, inclusive, que não hajam contratos, por exemplo, superfaturados, né? Claro, a gente sabe que, infelizmente, né, existem aí situações de licitações fraudulentas e tudo mais, mas você pensa, se com toda essa burocracia, a gente ainda hoje em dia, com todos os mecanismos que existem, acaba ficando sabendo, né, desse tipo de situação, imagina se não houvesse. Então tem que ter, porque senão seriam apenas algumas empresas, por exemplo, seriam só empresas que conhecem o prefeito, conhecem os vereadores, seriam só essas empresas que ganhariam as licitações, e isso não é justo. Então a licitação, ela vem para tornar o processo justo, ou seja, para permitir que qualquer pessoa, qualquer empresa possa participar, possa ganhar e possa fornecer para os órgãos públicos. Por isso que existe uma certa burocracia, tá? Na nossa próxima aula, eu vou falar mais a fundo sobre esses princípios mais focados para a licitação, e daí eu vou falar da fase interna e externa da licitação, para você entender, por exemplo, às vezes a gente olha alguma coisa e fala, meu Deus, de onde eles tiraram isso? Você vai entender de onde que vem esse ou de onde tiraram isso. Aí você já vai começar a entender melhor o funcionamento das licitações, tá bom? Te aguardo na nossa próxima aulinha. Por favor, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para quando eu publicar o nosso próximo vídeo você receber a notificação. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!